vocês puderem, enquanto isso, abrir comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. No decorrer da mensagem, se o irmão tiver um Tandrilax, pode trazer, viu, irmão? A gente aceita. Tá ruim a coisa aqui. Fala que depois dos 40 é que começa a viver, meu irmão, não sei não, viu? Não sei se isso é verdade, não. Depois dos 40 parece que vai dando de tudo, né? Que Deus nos ajude. Queridos, o texto sagrado, aqui eu vou ler numa versão Almeida, Revista e Corrigida. Embora a minha Bíblia seja NVI, a versão NVI, eu quero ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim, mesmo sentado em reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Feche seus olhos por um minuto, quero orar por você. Pai, nós te louvamos mais uma vez, que privilégio estar aqui, Pai, podendo ser instrumento seu, podendo ser vaso nas tuas mãos. Que privilégio é poder estar nesta casa de oração, nesta igreja tão linda, e o que faz dela linda é o seu povo, Pai. Olha, Pai, que a tua presença esteja em nós e através de nós, ministrando, que eu seja apenas vaso seu, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, para que o teu nome seja glorificado e bendito. Usa a minha vida, Pai, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Queridos, quando o pastor Sandro me convidou para estar aqui com vocês, para falar num aniversário de igreja, 33 anos, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Às vezes a gente é encurralado, né, em algumas circunstâncias, situações, e a gente fica, às vezes, sem saber o que falar. O que eu vou falar num culto de aniversário? Porque às vezes nós sabemos o que falar em um determinado lugar, no outro, mas às vezes no aniversário, e de 33 anos, tem uma igreja que, ao contrário da nossa, que é recém-nascida, a nossa igreja está indo para o 7º ano de nascimento, que nós abrimos a igreja há 6 anos atrás, começamos um trabalho e Deus multiplicou aquele lugar. Mas, ao contrário da nossa igreja, essa igreja já tem vida, já alcançou maior idade, já tem uma experiência, já caminha há tempo. Mas Deus, pensando aqui, orando, Deus colocou no meu coração um tema que eu ministrei esses dias na igreja, ao qual eu quero compartilhar com essa também nessa manhã. E o tema é ousadia. Esse é o tema da mensagem para esta manhã. Veja que a prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante das obrigações, oportunidades e desafios da vida cristã, do ministério decorrente à vocação celestial, em função do poder de Deus e dos recursos que Ele coloca à disposição de todos que cercam e todos os que servem. Isso tem a ver com ousadia. Mas, querido, quando nós olhamos para o outro lado, o antônimo, o contrário, a palavra contrária de ousadia, tem a ver com medo, tem a ver com pesar, tem a ver com timidez. Se de um lado a ousadia faz romper barreiras, do outro lado, o sentido contrário de ousadia tem a ver com medo. Quando você vai lá no seu dicionário, é assim que está descrito. O campo da ousadia no sentido contrário. Medo, timidez. E essa palavra timidez, eu quero pensar com vocês sobre esse assunto, naquilo que diz respeito à timidez. Querido, a timidez, ela serve como um empecilho para experimentarmos algo glorioso vindo da parte de Deus. A timidez é algo que impede alcançarmos proezas no Senhor, coisas grandes. Às vezes nós somos barrados
na timidez de experimentar o sobrenatural, tudo isso porque fica parado, sonhando sempre, desejando sempre, almejando sempre. A timidez, ela vira um bloqueio. Às vezes o casal está falando assim, ó, nós pensamos em casar. Mas quando alguém chega para mim lá e fala assim, ó, nós queremos ficar junto. Eu falo assim, tudo bem, e qual que é o plano de vocês para o casamento? Ele não sabe. A crise, né? Coronavírus. Irmão, todo mundo põe culpa no coronavírus. Coitado do coronavírus, às vezes. É igual o diabo, às vezes, né, irmão? Tudo é culpa do diabo. Tem hora que o diabo fica, misericórdia. Não fui eu dessa vez. Tudo é ele. Tudo é coronavírus. E às vezes o casal chega, pastor, nós queremos namorar. Eu falei, que namoro é esse? Porque namoro de crente, irmão, é namoro à distância. Namoro de crente, noivado de crente, é à distância. E aí chega, não temos planejamento ainda para o casamento, porque está muito difícil. Tem que comprar um apartamento, irmão. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não destruir aquilo que o pastor constrói. Porque, às vezes, o pastor constrói a igreja de uma forma, vem um pastor igual eu aqui e destrói tudo. Mas essa ideia de ter que ter um apartamento, uma casa própria para casar, irmão. Na crise econômica que nós vivemos no país, está cada vez mais difícil. Então, irmão, aluga lá um salãozinho, coloca um drywall no meio e vai ser feliz para o resto da sua vida. Às vezes as pessoas estão procurando algo e elas, dentro da sua timidez, elas bloqueiam aquilo que Deus quer unir, aquilo que Deus quer abençoar. Às vezes Deus quer estender a tenda, às vezes Deus quer estender o ministério, às vezes Deus quer clarear, olha, questões no campo do trabalho, no campo familiar, e pessoas dentro da sua timidez bloqueiam a ação de Deus. Olhando para o campo bíblico, querido, olha o que diz a respeito da timidez. Deuteronômio capítulo 20, versículo 28, vai dizer que os judeus, os soldados judeus, que tinham medo, os medrosos, e que coração tímido, eles eram convidados a voltarem para suas casas, a voltarem para os seus lares e não participarem da guerra. Por quê? Porque com um coração tímido e medroso, eles estavam inaptos para guerrear. Além do mais, eles poderiam contagiar o restante dos soldados com a sua timidez. Então, querido, é igual eu falei na igreja esses dias. Eu falei, gente, quem quiser conhecer a obra, vai. Mas, pelo amor de Deus, não chega lá na obra da escola e fala assim, misericórdia, o que vai ser isso? Desanima todo mundo, né? Se o soldado vier com uma pá na mão, uma enxada na outra, e uma colher de pedreiro, irmão, seja bem-vindo. Um rolo de pintura, agora o irmão fala assim, misericórdia, pastor. É igual no segundo templo, nós estamos no terceiro prédio hoje, graças a Deus, de ano em ano a gente vai alugando prédio, irmão, né? Nós estamos no terceiro prédio hoje, que era um antigo Mercado Dia, ali na avenida Ibirapuera, né? Nós estamos ali, um lugar muito legal, estamos lá, aí chegou um irmão e falou assim, pastor, estava tudo abandonado o segundo prédio. Ele falou assim, pastor, você tem certeza mesmo que isso daqui vai ser uma igreja? Eu disse, deixa eu falar uma coisa para o irmão, enquanto a obra não estiver pronta, não vem mais aqui não, irmão. Só aparece na obra o dia que tudo estiver pronto, porque você vai desanimar o resto do soldado. Porque o irmão que fala que está tudo ruim e só vê fantasma lá dentro, irmão, não ajuda. Então era assim com o exército dos judeus de Israel. Aqueles que estavam amedrontados, aqueles que estavam tímidos, eram convidados a voltar para sua casa e não guerrear junto com os outros. Marcos capítulo 4, versículo 40. Jesus ele vai abrir uma interrogativa com os seus discípulos. Quando eles estão atravessando, passando o lago ou o mar de Genezaré, ele vai dizer, por que estão assim tão tímidos? Por que vocês estão assim tão medrosos com tudo que está por acontecer? Isso é uma pergunta que Jesus está fazendo. Por que diante de tantos feitos vocês estão tão preocupados? Queridos, dentro de um conceito cristão, a vergonha, o medo, a timidez, funciona como uma espécie de bloqueio, como eu já disse, para a contemplação do milagre, para abrir portas, para quebrar cadeias. Por isso, todo cristão que se preza
precisa carregar consigo a ousadia. Todo cristão, querido, tem que carregar consigo a palavra chamada ousadia. E quando nós olhamos aqui, à luz da palavra de Deus, eu gostaria de destacar alguns pontos que vão abrir a nossa mente em relação à ousadia. Alguns pontos, em torno de 25. Eu não sei se tem ponto aqui, vocês fazem, né? Mas alguns pontos para que a sua mente seja aberta, para que o seu coração esteja pronto para receber aquilo que Deus quer fazer. Primeiro ponto, ousadia para quê? Para enfrentar a opinião pública, para confrontar um sistema corrompido, um sistema ambicioso e mentiroso. Querido, nós precisamos ter a ousadia para isso. Eu não consigo entender essa razão de falar que a igreja tem que se silenciar, que a igreja tem que ficar quieta. Irmão, lá a gente mete a boca no trombone. Eu não vou fazer isso aqui, com respeito ao pastor Santo, mas lá a gente fala de política e fala de tudo. Fala de tudo, rasgado. E quem não gosta, o problema é dele. Falamos abertamente sobre todos os assuntos. Agora veja que a igreja foi chamada sim para lidar com algumas questões. Tanto é que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. E para nós não nos conformarmos com este mundo, querido, nós precisamos ter a ousadia de confrontar algumas questões. Não dá para ficar vendo tudo e fingindo que nada está acontecendo. Tudo está dando errado. Na escola das minhas filhas esses dias, estudam numa escola cristã, e colocou uma música lá para elas aprenderem, uma música secular. Eu fui lá na diretora, falei, que conversa é essa? Eu pago para minhas filhas estudar numa escola cristã, e elas escutam música secular? Está errado. Querido, ousadia para confrontar aquilo que está errado na sociedade. Não dá para se calar. Eu não estou falando que você deve sair por aí com uma bandeira brigando com ninguém, não é isso. Eu sou contra isso. Mas, querido, nós precisamos ser voz. Não voz para sair brigando com ninguém, mas voz de confronto. A ousadia de falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, isso está errado. Olha, deixa eu te falar alguma coisa, isso não está certo. Do jeito que você está fazendo, não está certo. Chega a gente da igreja lá, irmão, e a primeira conversa é essa. Eu aprendi uma coisa, com os pais da igreja, irmão, não dá para fazer muito rodeio. Você sabe quem quer ficar e quem não quer. Eu falo, irmão, a igreja funciona assim, assim, assado, você gosta? Não gosto não, pastor. Eu falei, aqui tem presbiteriano, tem batista, tem Assembleia de Deus. Ixi, irmão, que mais tem igreja aqui por aqui? Você pode ir para qualquer uma delas, mas aqui a banda toca desse jeito aqui. E ela tem liberdade para escolher, não é? Ousadia para confrontar aquilo que não está certo. Nós somos chamados para isso, para ter ousadia do confronto. Segundo ponto, ousadia para enfrentar a falsa religião, o falso cristianismo. Cada dia que passa, mais se fala disso. É o mundo gospel que tem entrado, querido, dentro de um todo. Ah, eu sou gospel agora. Fulano está no 10º casamento, eu sou gospel. Fulano está tudo arrebentado, sou gospel. Cantores aí, famosos, gospel. Virou uma moda isso. E a igreja tem aberto as portas para isso. Tem permitido que isso chegue até eles. Nós precisamos confrontar. Martinho Lutero, querido, escute isso, ele nunca deixou de ser católico. A briga dele não era contra o catolicismo, mas contra os ensinamentos do catolicismo. Quando ele vai afixar as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, querido, ele não estava contestando a igreja em si, ele estava contestando os ensinamentos que a igreja estava dando para o seu povo. O problema dele não era contra a igreja, era contra o falso ensinamento. Nós precisamos estar atentos para isso. Se alguma mentira está sendo ensinada, nós precisamos ter a ousadia de dizer, ei, não é verdade isso não, querido. Isso é conversa furada, isso é balela. A palavra é que diz a verdade. Se o que você está dizendo está condizendo com a palavra, vamos para frente.
Porque todo crente tem um manual nas mãos. Tem ou não tem, gente? A palavra de Deus é nosso manual. É por isso que você tem que estar consultando o tempo todo. O que eu estou pregando, você tem que consultar. Deixa eu ver se esse pastor está falando alguma besteira. Tem que consultar, porque este é o nosso manual. Então, querido, nós precisamos ter ousadia para confrontar os falsos ensinamentos. Terceiro lugar, ousadia para enfrentar os falsos profetas. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Falsos profetas. Quando nós vamos 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver um homem chamado Elias, no Monte Carmelo. E ali, querido, tinha 850 profetas. Um único homem contra 850 profetas, ele está confrontando esses profetas acerca do Deus com letra minúscula que eles serviam. Ele estava dizendo, gente, o Deus que vocês servem não é de verdade, não. O Deus que vocês servem é de mentirinha. O que vocês estão, eu vou provar isso. Tanto é que eu vou dar oportunidade para vocês clamarem a Ele primeiro. Pode fazer o que vocês quiserem. E Ele deu oportunidade para o povo. Pode clamar. E o povo fez, e clamou, e dançou, e não aconteceu nada. E aí Elias vai falar, gente, dá um telefonema para ele, porque às vezes ele está, às vezes dormiu, perdeu o horário. Às vezes o Deus de vocês perdeu o horário. É igual alguns irmãos que perdem o horário, às vezes, para vir no culto. Às vezes perdeu o horário. Lá tem bastante gente que perde o horário. Tomara que eles não perdem o horário de ir no dia que a trombeta soar. Pastor? O irmão gosta de perder o horário para tudo, tomara que no dia que a trombeta soar, perdi o horário, se perder o horário vai para o inferno. É assim, Então não dá para perder o horário sempre. E aí, ele começou a falar, a zombar. E ele falou, gente, chega, eu já dei o tempo necessário para o seu Deus responder. Ele não responde, agora deixa eu falar com o meu. E a Bíblia diz que quando ele clama, o Deus poderoso responde com fogo. E Deus traz sinais sobrenaturais sobre aquele lugar. Por quê? Porque houve ousadia na vida de um homem para confrontar falsos profetas. Sabe qual é o nosso problema hoje? Quando chega um testemunha de Jeová, e com todo respeito aqui, com testemunha de Jeová e qualquer outra religião, muito respeito, mas sabe por que nós não confrontamos, não abrimos a porta? Porque a gente tem medo, se ele falar um versículo, a gente se perde. Agora, você pode confrontá-lo, não falar assim, entra aqui que nós vamos ver quem dá mais porrada. Não, entra aqui meu filho, vem tomar um café. Você sabia que os mormons, quando você abre a porta, eles lavam a louça sua, sabia? Às vezes vão estar com a louça tudo entupida lá, traz eles para dentro. Entra aqui meu filho, entra aqui. Às vezes a casa está suja, você fala assim, eles fazem isso, gente. É poderoso. Estou falando mal não, estou falando bem, eles fazem isso. Entra aqui, inclusive a casa está tudo suja. Entra aqui. Aí você dá uma vassoura para cada um, e eles começam a limpar, arruma a sua casa, bonitinho. Você fala, agora eu vou tomar um café? Mas vocês podem fazer o café para mim, que eu estou tão cansado. E eles fazem também o café. Eu não sei se é bom. E aí você começa a falar, pode falar agora sobre a sua Bíblia, sobre o que você crê e tudo mais. E você começa a discutir de uma forma saudável. E você pode, à luz do Senhor, à luz do Evangelho, confrontá-lo com ousadia, para que haja verdade na vida dele, para que haja transformação e mudança da mesma forma que houve na sua. É assim. Quarto, ousadia para combater os gigantes que surgem nas nossas vidas. Ousadia, e muitos são os gigantes. São ou não são? Tem gigante de todo lado. Se levanta para nos oprimir, para nos derrotar. A vida cristã é assim, querido. É por isso que um pensador disse, se você quiser escolher algo confortável, não escolha o cristianismo. O cristianismo não é lugar de conforto. O cristianismo é lugar de confronto para pessoas ousadas. Lembra de Davi, o menino Davi? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, vai dizer que quando o Golias, o gigante, estava afrontando o exército de Israel, e ele estava falando, tem homem aí, tem alguém que pode lutar comigo aí? Aí chega um menino chamado Davi, 1 Samuel 17, 45, ele vai dizer, veja só seu filisteu, deixa eu te falar uma coisa, você vem contra mim, com espada, com lança
e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você não entendeu não, eu vou falar de novo. Olha o que Davi disse para ele: seu filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É ousadia para lutar com o gigante. Tem gente que olha para o gigante e fala, sabe o quê? Ó céus, ó terra, ó vida, ó isso, ó aquilo, e agora, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, pior coisa que tem é ficar do lado de alguém desanimado. É igual quando alguém começa a bocejar, né? Você fica também, não fica? Dizem que fica, né? Eu não sei. Aí você fica perto de um desanimado, tudo está ruim para ele. Irmão, vamos trabalhar amanhã. Ih, acho que vai chover. Falei, que é isso, rapaz? Se chover, a gente trabalha na chuva, você não é feito de açúcar? Vamos trabalhar, vamos adiante. Ousadia para enfrentar o gigante das nossas vidas. Há uma crise vindo pela frente. A pandemia. Eu disse para a igreja, gente, nós não vamos parar aqui não. Pode falar o que quiser, nós vamos continuar. E eu quase morri, irmão. Fiquei 10 dias internado, 7 dias na UTI, 7 para 8 dias na UTI, 4 dias respirando 100% pelo oxigênio. Eu tive alta no dia 16 de julho do ano passado. Irmão, no dia 17 eu falei para minha esposa, por favor, me leva para a igreja. Eu gosto de arrumar as cadeiras. Eu me levo para a igreja, eu quero arrumar as cadeiras. No domingo, minha esposa, meus filhos, tudo lá. Não, pai, vamos ficar em casa. O médico disse, falei, não, o médico não conhece o meu coração. Meu coração é do Senhor. Se eu sair do hospital foi porque o Senhor me tirou de lá. Eu preciso estar na igreja. Irmão, não conseguia nem andar. Sentei lá na primeira cadeira. Mas eu precisava estar naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus proporcionou algo glorioso na minha vida. Os gigantes que nós vencemos vêm através da força que Deus nos dá. Vamos vencer. Se o gigante é coronavírus, vamos vencer. Em nome de Jesus. Inclusive nós temos um hino lá, não sei se vocês cantam aqui, que nada pode parar a igreja do Senhor, que a pandemia não para a igreja do Senhor, que os partidos aí, que a gente canta lá e fala o nome deles, não pode parar a igreja do Senhor. A gente fala isso lá na igreja. E brado de vitória lá. Como um brado de vitória. Nada pode parar a igreja. Nada pode, gente, parar o povo do Senhor. Então essa questão, o campo financeiro, a enfermidade, nada pode parar. Quando você tem ousadia para fazer, um grande amigo meu, querido, um homem que não ficava parado de jeito nenhum, amigão meu, não ficava parado por nada, super ativo, com empresa, e correndo para cima e para baixo. Certa feita, ele teve um acidente de caminhão, ele tem uma transportadora, e um dia, ele sofreu um acidente, o motorista não foi, tinha que ir numa região de Minas, não foi, ele acabou indo, o caminhão caiu numa ribanceira, ficou tetraplégico. É paraplégico, é só daqui para baixo, é isso? Tetraplégico é tudo, né? Paraplégico então. Aí aí eu acompanhei ele algum período, eu falei, e agora, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar fazendo. Aí, passou um tempo, eu vi que a empresa dele começou a crescer. Eu falei, o que você fez? Antes com as duas pernas funcionando, a empresa era de um jeito, agora sem as duas, você voando. Ele falou assim, sabe o que acontece? Eu precisei reciclar algumas coisas. E antes com as duas pernas eu corria tanto que não dava tempo de pensar o que eu tinha que fazer. Agora, quando eu estou mais parado, a minha cabeça funciona mais. E eu comecei a refletir, como é que eu faço agora? Como é que eu vou gesticular? Como é que eu vou administrar? E com isso as coisas começaram a funcionar. Quem se dá para o derrotado, querido? A onda vem e leva tudo. Mas quem tem ousadia de falar, ei, o negócio está acontecendo sim, não dá para negar. As coisas estão indo de mal a pior, não dá para negar, isso é cumprimento bíblico. Mas deixa eu falar uma coisa, eu faço parte de um povo, que é chamado o povo eleito, o povo de Deus, o povo que vai reinar por toda a eternidade, um povo que avança, um povo que cresce, é nisso que eu faço parte. Irmãos, prova disso, a nossa igreja avançou no período de pandemia. O maior crescimento da igreja foi no período da pandemia. O maior crescimento. Quando começou a pandemia, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tudo a gente copia, né, irmão?
nada se cria, tudo copia. Aí eu comecei, falei, deixa eu ver o que o povo está fazendo por aí. Armário solidário. Falei, gente, vamos colocar armário solidário na igreja. Vamos cadastrar as famílias, 150. Aí um dia deu uma loucura em mim, falei assim, ó, quem não tem alimento em sua casa pode vir aqui. A pior besteira que eu fiz foi falar, e se você mora longe, a igreja vai pagar Uber para você. Falei, meu Deus do céu. Pensa num povo que chegava de Uber lá. Falei, o que eu fui falar? A gente fala cada besteira às vezes, né? E começou a vir gente. E a gente fazia lá de segunda, quarta e sexta. O armário solidário. Chegou uma sexta lá, que veio 30 famílias de uma vez. Acabou todo o alimento. Falei, meu Deus do céu. Amanhã, a sábado também a gente fazia. Amanhã vai vir gente aqui, não vai ter alimento nenhum. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu lembrei de 2 médicos que nos ajudavam. Falei, doutor, é o seguinte, acabou toda a comida aqui. Me ajuda. Ele falou, daqui a pouco eu estou chegando. Chegou com 10 cestas. Eu falei, oh meu Deus. Deus é poderoso. Porque Deus continua fazendo e cuidando dos seus. Não dá para se dar como derrotado. No período de pandemia, querido, nós mudamos de prédio. Nosso prédio era 300 metros, nós fomos para um de 1.500. Deus nos deu crescimento. Por quê? Porque se eu ficar olhando para a chuva, se eu ficar olhando para o sol, não vai acontecer nada. Se eu ficar olhando para as reportagens, morreu tanto, agora está tanto, não adianta. Falei para os irmãos, para de assistir televisão, começa a ler Bíblia que é melhor. Eu estava orando até para queimar a televisão, acabou queimando a minha, né? Eu falei para os irmãos, vai acabar queimando sua televisão qualquer dia desse. Um dia eu chego em casa, a minha que queimou. Olha Deus falando comigo. Falou, é para você ficar sem. Falei, eu entendi, Senhor. Aí minhas filhas falaram, pai, mas a gente quer assistir o Netflix. Falei, mas Deus quer que a gente fique sem televisão? Como é que faz? Né? Ousadia para enfrentar os gigantes das nossas vidas. Quinto, ousadia de um profeta, no lugar de profeta, para proferir aquilo que Deus mandar, custe o que custar. Deus me chamou para ser profeta dele, para ser instrumento dele, não para ficar baixando a cabeça diante das coisas, para ser usado como um vaso nas mãos dele, como um instrumento dele, como um vaso dele. Não dá para ficar baixando cabeça. 2 Samuel 12:5. Olha Davi de novo na cena. Davi faz parte da minha mensagem aqui, de cabo a rabo aqui. 2 Samuel 12, capítulo 5, vai dizer que o profeta Natan chega lá no palácio e fala assim, Senhor, tem uma história para te contar aqui. Aconteceu um episódio aqui e tal, que um homem pegou o novilho do outro, e olha, pegou do mais pobre, não pegou do mais rico, deu uma bagunça aqui. Olha o que Davi diz, sabe, esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer, esse homem não merece viver. Versículo 7 do capítulo 12 de 2 Samuel, sabe o que Natan diz para ele? Pois não, senhor é rei, esse homem é o Senhor mesmo, foi o Senhor que fez isso. Irmão, naquele tempo, hoje todo mundo fala mal de presidente, fala mal de governador. Naquele tempo, se alguém falasse mal do rei, era morto. A sentença era a morte. Esse profeta chamado Natan estava apontando o dedo para ele, dizendo, ó senhor rei, tem algo que aconteceu aqui no reino, algo muito sério. E quando o rei questiona, ele diz, quem fez o pecado foi o Senhor, o problema está com o Senhor. É o profeta que não negocia aquilo que ele foi chamado para fazer. A ousadia do fazer. É um profeta que não se cala diante da situação. É um profeta que aquilo que Deus pede para fazer, ele vai e faz. Não se envergonha do Evangelho, porque diz o texto, o Evangelho é poder de Deus. Eu lembro que nós estava lembrando aqui agora, nós somos chamados, nós trouxemos venezuelanos, inclusive a Lu também, coordenadora. Nós trouxemos em torno de 12 famílias, de Roraima, Boa Vista, 3 anos atrás, começamos com um projeto, né, trazendo os venezuelanos para cá, a igreja lá, irmão, falar para você, esses dias eu estava no grupo de homens, né, falando lá os homens, eu falei assim, irmão, até agora só estrangeiro falou que vai trabalhar, não estou vendo nenhum brasileiro ainda, porque nós temos lá bolivianos, nós temos lá venezuelanos, tínhamos lá famílias de haitianos, mas nós trouxemos 12 famílias, de venezuelanos para cá. Começamos um trabalho, alugamos uma casa, começamos a trabalhar com eles, graças a Deus, todos estão trabalhando hoje, né, com documentação, corremos atrás de tudo, todos.
em torno de mais de 50 pessoas, entre adulto e criança, e pensa em alguém que gosta de fazer filho, é venezuelano. Meu Deus do céu, parece coelho. Irmão, tem filho para todo lado, você vê um venezuelano com 3 crianças atrás dele, é filho. Deu certo, funcionou, eles são os nossos irmãos, eles estão trabalhando na igreja hoje, no ministério, eles estão trabalhando secularmente, Deus os abençoou, e nós fomos chamados um dia para ir numa palestra, ali no Careca Auto Center, fomos chamados lá, né, questões de povos, de refugiados, e como nós tínhamos a casa aberta, nós somos a primeira casa aberta de Campinas, para refugiado venezuelano, eu não conheço nenhuma outra de outro tipo de refugiado, nós somos a primeira casa a abrir para refugiados em Campinas, há 3 anos atrás, e sabe quem foi o nosso mantenedor? Agora você vai ficar horrorizado, os espíritas, os macumbeiros, eles que ajudavam a pagar a conta, e antes que você se escandalize, um dia um pastor foi falar para mim, isso não é pecado não, eu falei, já que você acha que é pecado, paga você a conta então, e nós fomos financiados com a ajuda deles, e deu certo, irmão. Eu não tenho problema nenhum receber dinheiro do Espírito, você tem? Eu não tenho nenhum. Dinheiro é dinheiro em qualquer lugar. E nós avançamos, e deu certo. Aí nós fomos chamados lá numa palestra lá, e lá tinha um sociólogo, não, aliás, uma representante de advogado de Campinas, um sociólogo, e eu, cabeça de bagre aqui desse lado aqui. E Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E aí, colocou primeiro a advogada, ela falou toda a parte jurídica e tal, é bonito, não sei o que tem que fazer, aquelas questões, aqui eu não estou criticando advogado, mas a parte jurídica. Tem advogado aqui? Nenhum? Então tá bom, melhor assim. Então ó, tá lá, ele falou, aí depois veio para o sociólogo, ele contando história. Tem algum sociólogo aqui? Tá bom também, é bom quando não tem, né? Não passar que é com ele, mas não é nenhuma crítica contra o sociólogo, mas ele começou a falar, e aí irmão, e estava até falando bonitinho, até que chegou uma hora que ele começou a falar assim, então, alguns anos atrás, aqui no Brasil ou no mundo, houve um vento que soprou, e milhares de pessoas morreram, eu só estava olhando para ele, irmão, falei, onde que ele viu isso? Um vento soprou, ele começou a inventar uma profecia, ele começou a falar uma besteira. Um livro que eu li, ele estava dizendo, um livro que eu li, conta que milhares de pessoas foram dizimadas no mundo. Eu falei, não vou aguentar essa besteira. E nós não fomos chamados no campo religioso, nós somos chamados no campo, né, de cuidado de refugiado. Embora eu era um pastor, o intuito não era falar nada de religião, era só falar das ajudas do trabalho que estava sendo feito, irmão. Mas um crente que se preza, irmão, ele não consegue ficar calado. E na hora que chegou em mim o bastão, me deram o microfone, eu falei, eu sou o último. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso falar também de um livro. O livro mais vendido da terra, o livro mais conhecido da terra, o livro mais atual da terra. E esse livro diz que tudo que o Senhor falou é uma besteira. Se ele tivesse um 38, ele tinha me matado naquela hora. Tinha uma plateia lá, se tivesse um 38, ele tinha me matado da frente de todo mundo. Falei, o que o senhor está falando é um equívoco, o senhor está enganado, é uma besteira. O livro que eu conheço, que é um livro atual, que é um livro poderoso, ele se chama Bíblia, e esse livro diz que isso é uma besteira. Esse livro diz, quem não se converter, quem não se dobrar para Jesus, e a moça que me convidou só estava assinalando lá no fundo, para. Respeitando ela, eu parei. Aí eu disse assim, inclusive queria fazer uma oração por todos. Ela disse, não, oração não. Não, porque não podia fazer oração, né, irmão? Aí acabou, encerrou, tá bom, não vou fazer oração nenhuma. Aí daqui a pouco ela está lá tentando encerrar, ela começa a receber bilhetim. De um, de outro. Ela assim, pastor, o pessoal está me mandando bilhetim que quer que o pastor ore. Pensa em alguém que estava crente naquela hora, irmão. Aquela hora eu estava crente demais, eu falei, claro que eu vou orar, levante todo mundo, põe a mão no seu coração. E, irmão, eu estava muito crente aquela hora, muito crente, e comecei a orar. Por quê? Porque nós precisamos ter ousadia, e no lugar de profeta, não dá para deixar de ser profeta. Se foi para isso que Deus me levantou, é para isso que eu tenho que fazer, esse é o meu chamado, não dá para negociar. Ousadia. Sexto, eu falei que ia até o 25, segura aí. Sexto, ousadia, não é até o 25 não, viu, irmão, é brincadeira.
Sexto, ousadia para pregar o evangelho, custe o que custar. Ai, ai, ai. Lembra de Estevão? Atos capítulo 7. Diante do sinédrio, ele foi ser interrogado. Enquanto estavam interrogando, ele estava pregando o evangelho. E esse homem, depois de ser interrogado, ele foi levado para ser morto, apedrejado. Ou seja, ele estava preparado para que, independente da circunstância, ele não negasse aquilo que ele foi chamado para fazer. A ousadia da pregação do evangelho. E para pregar o evangelho não precisa ter teologia. Eu não estou dizendo que não é bom fazer, mas para pregar o evangelho, querido, é simples. Aonde você passar, aonde você estiver, no trabalho, na sua família, primeira pregação do evangelho, sabe qual é? O seu próprio testemunho. Porque se você sabe um monte de versículo e vive falando palavrão, barco furado, ninguém acredita em você. Mas o testemunho de vida é uma grande pregação. Como é que prega, pastor? A ousadia na hora de alguém que está ruim, naquele leito, naquele momento, e você fala assim: olha, eu posso fazer uma oração por você? Eu fui visitar um menino em Nova Veneza, na UTI, estava eu e o irmão da igreja. Quando eu estou saindo, eu vejo uma mulher em pranto, chorando. Acho que era o filho dela, que o médico já tinha desenganado, chorando em pranto, assim no salão do hospital. Aí eu falei assim, Deus incomodando, eu falei: vou nada, irmão, eu estou correndo demais, um monte de coisa para fazer. Mas eu fui chamado para isso. Aí eu falei para o colega, falei: irmão, vamos voltar? Eu falei: senhora, eu não sei seu nome, e nós queremos orar por você. Nós ajoelhamos lá, e começamos a orar nós três ajoelhados. Falei: Deus, atende a necessidade dessa mulher, opera um milagre. Eu nunca mais vi ela, nunca mais falei com ela, mas a ousadia para falar que Jesus vive, que Ele é poderoso para curar, para salvar, para transformar. Quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão destruídas, quantas pessoas precisam ouvir que Jesus te ama, que Ele pode mudar a história da sua vida. A ousadia para pregar o evangelho de Cristo, ao qual você foi chamado. Você não deu amém agora, né? Ao qual você foi chamado. Não foi Jesus que disse: ide a todo mundo e pregar o evangelho? Ou no original está dizendo: indo, enquanto você estiver indo, seja o lugar que for, você está pregando o evangelho enquanto você está indo. O lugar que você estiver, quando você entra numa mercearia, é um lugar para ministrar. No seu trabalho é um lugar para ministrar. Você tem que parar de ser crente 007, ninguém sabe que você é crente. Mas o lugar que você estiver, você ter a ousadia. O patrão, irmão, olha, Deus quer te dar a oportunidade de você estar dormindo no barulho. O patrão cheio de problema lá, cheio de questões para resolver. Olha você crente, com a palavra de Deus na sua boca. Já pensou você falar para ele: olha, a empresa está ficando ruim, mas Deus pode mudar o cenário deste lugar. Deus pode reverter tudo o que está acontecendo aqui, se nós começarmos a orar. Se nós levantarmos um clamor, Deus vai abençoar. Eu descobri uma coisa essa semana que eu não sabia. Visitando uma família da igreja que trabalha na Magazine Luiza, falou que todos os dias, antes de começar o expediente, eles oram. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Todos os dias, antes de começar o expediente. Porque um dia alguém falou que era necessário orar. E Deus abençoou. E para quem acompanha os números, sabe hoje que a Magazine Luiza possui uma das maiores rendas aí, né, per capita, né, de ajuste, de crescimento, tudo que você pode lidar, porque Deus abençoou. Veja, querido, que nós podemos ser instrumentos de Deus, usados na mão de Deus, se nós tivermos ousadia para fazer. Sétimo, ousadia da pregação do evangelho para as multidões. Olha aqui, querido, Paulo, eu gosto demais aqui desse texto. Paulo, Atos capítulo 2, versículo 10. Paulo foi chamado para isso, para pregar o evangelho, em tempo e fora de tempo. Aí levanta um profeta Ágabo e vai dizer para ele: olha, seu Paulo, todo respeito, não vá para Jerusalém, lá eles vão te oprimir, lá eles vão te matar.
Aí Paulo vai dizer para eles: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão em pranto? Não foi para isso que Deus me chamou? Para a propagação do Evangelho? Se eu tiver que morrer em Jerusalém, fiquem todos sabendo, eu morrerei feliz. Irmão, eu estava pregando domingo, eu disse: ô culto bom para morrer, é culto assim, porque, né, eu quero morrer, irmão, com Ibope. Eu falo assim, ó, eu quero morrer com Ibope. Sabe, parecendo todas as manchetes, pastor, enquanto pregava, Deus o leva. Irmão, eu não quero morrer agora, mas se tivesse que morrer, se Deus tivesse pegado a minha senha nas mãos, porque eu disse, quando eu fui internado, Deus chegou até a pegar a senha na mão, mas ele falou assim, ó, esse rapaz aqui tudo atrapalhado aqui, acho que eu vou dar mais um tempo para ele lá embaixo, e Deus devolveu na urna a senha, porque a senha era para mim subir, né? Então, irmãos, culto maravilhoso. Eu falei assim, ó, irmão, eu estava mais para lá do que para cá, minha pressão subindo, 16/11, 17, e as enfermeiras na igreja, eu falei assim, ó, o louvor rolando, irmão, e eu querendo pular lá na frente, e a irmã falou assim, ó, pastor, espera mais 15 minutos, a gente mede de novo. Aí passava 3 minutos, eu falei, pode medir. Falou, não pastor, não deu nem 3, vai, mede. Aí ela falou assim, ó, pastor, eu vou buscar uma medicação em casa, já volto. Na hora que ela chegou, eu já estava pregando. Ela falou para minha esposa, mas o pastor está pregando? Eu falei, irmão, pensa no lugar bom para estar, é nesse lugar onde você foi chamado para estar, pregando a palavra de Deus. Não quero morrer não, irmão, tenho muita lenha para queimar ainda, assim eu creio. Mas a alegria de estar naquele lugar, o prazer de estar naquele lugar, diante daquilo que eu fui chamado para fazer, é ousadia de fazer, é ousadia de pregar, é ousadia de ministrar. Oitavo, e estamos chegando ao fim, a ousadia que leva à cura. Marcos capítulo 10, versículo 46, vai falar de um cego, Bartimeu. Vai falar que ele não conseguia enxergar porque o cego não enxerga, é assim que eu creio. Porque estou sendo redundante aqui com a história. Mas querido, quando Jesus está passando, a Bíblia diz que ele começa a gritar o nome dele. Ele vai começar a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que a multidão está dizendo, ei meu filho, fica quieto, o mestre tem muita coisa para fazer. E quanto mais falavam para ele se calar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha a ousadia desse homem. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que Jesus ouve e vai ter com o cego, e esse cego é curado, e um milagre é operado na vida dele. Por quê? Porque ele não ficou se contentando com o que a multidão dizia. E essa história de cura não funciona, essa história de ministério não vai dar certo, essa ideia que você vai ser mais do que vencedor é frajuto. Não, querido, quanto mais a multidão tentava espremê-lo, mais ele gritava, eu sei que aquele que está passando é o único que pode me curar. Eu sei que aquele que está passando é o único que pode exercer milagres sobre a minha vida. Eu sei que aquele que está nesta manhã é o único que pode mudar a história da minha vida. E enquanto ele estiver aqui, eu vou gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, aleluia! Porque ele é o grande, eu sou o médico dos médicos, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Lembra da mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 24. Vai falar que versículo 26, aliás, vai falar que a mulher ali sofria há 12 anos. Tinha gastado todas as suas economias, todo o seu recurso, para financiar os médicos. Mas não resolveu o seu problema. Quando ela soube que Jesus estava passando por ali, a Bíblia diz que ela foi por trás e tocou apenas no seu manto, na sua veste, pois ela dizia, se eu apenas tocar, eu serei curado. Você pode imaginar uma mulher com fluxo de sangue, hemorrágica, sofrendo dores horríveis, se infiltrando no meio de uma multidão, as pessoas batendo nela, falando sai para lá, sai para cá, e ela dentro da sua ousadia, tentando achar o mestre, tentando achar aquele que poderia operar um milagre sobre a sua vida. Pois a Bíblia diz que
quando ela toca, o milagre acontece na vida dela. Jesus disse: alguém me tocou. Mestre, é impossível, tem muita gente tocando. Ele disse assim: alguém me tocou, porque saiu de mim virtude, saiu de mim poder. E a Bíblia diz que aquela mulher foi completamente curada, para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ousadia para ser usado por Deus, nas mãos de Deus. Ousadia. Lembra de, eu falo que eu sempre confundi Pedro com João, Pedro com Paulo, Pedro nessa porta formosa. Mas Pedro e João, ou era Paulo e João? É Pedro e João. Eu sempre confundo, às vezes eu trocava os nomes aqui, mas diz que eles estavam caminhando para a porta chamada Formosa, e havia um paralítico ali. Atos capítulo 3, versículo 6. Diz que quando eles chegaram à frente da porta, um paralítico disse: tem esmola aí? E eles fitam os olhos no paralítico e vão dizer: deixa eu te falar uma coisa, nós não temos nem prata nem ouro, nós dois estamos duros aqui, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A ousadia de orar por um paralítico, a ousadia de orar por um enfermo, a ousadia de orar por uma família que está completamente destruída e falar para ele dizendo: ei, Deus pode mudar a história da sua vida. Essa semana eu atendi um casal que não é crente, fiquei horas com eles na igreja, eles me procuraram, e eu disse para eles: já olhou no espelho hoje? Eu disse: não, pastor. Por quê? Porque o semblante de você está caído, desfigurado, destruído. E quem destruiu isso foi o diabo. Porque João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele está fazendo na sua casa e na sua família. Agora eu quero te falar uma coisa: se vocês resolverem hoje entregar a sua vida para Jesus, ter Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, amanhã vocês vão olhar de novo no espelho, e a imagem que se verá no espelho é a imagem de um homem e de uma mulher de Deus, de alguém que é transformado, de alguém que é curado, de alguém que é liberto, para a glória e louvor dele, porque ele tem poder para fazer isso. Você acha que ele quis fazer só com Pedro, com Paulo, com João? Ele quer fazer com você também. Ele quer usar as suas mãos são usadas para abençoar. A mão não é só para dar tchau e cumprimentar, não, querido. Nem cumprimentar está podendo mais ultimamente, né? Soquinho lá, nós liberamos abraço, lá está liberado tudo. Aqui vai liberar aos poucos, né? Lá já está liberado tudo. Beijo, um beija, um cheira o outro, é uma bagunça lá. Só Jesus na causa, né? Agora, não é só para isso não. A mão é para abençoar alguém, é para tocar sobre o enfermo. A Bíblia diz que nós íamos orar pelos enfermos, e eles seriam curados, e eles seriam libertos, e eles seriam transformados. Deus quer usar a sua mão para isso. Deus quer usar a sua vida para isso, para usar, para abençoar pessoas. Neemias teve ousadia na reconstrução do muro. Ele reconstruiu quando ele viu as portas caídas, o muro em desonra. Ele diz para Ananias, seu irmão: olha, eu vou voltar, eu vou falar com o rei, eu vou voltar para a terra, eu vou reconstruir a cidade. E a Bíblia diz que ele reconstruiu. Numa mão segurava, eu penso, numa mão segurava a enxada, no outra a espada. Se o exército inimigo vir, espada neles. Enquanto eles não chegam, enxada, irmão, pá, assentando tijolo. E eles foram levantando as muralhas, porque Deus havia dado algo para eles fazerem, e eles estavam fazendo. 12, ousadia para crer naquilo que não se vê. Sabe como se chama isso? Diz o autor de Hebreus: fé. Eu não estou vendo ainda a minha casa transformada, mas eu creio que Deus pode transformar. Eu não estou vendo a resolução do meu problema financeiro, mas eu creio que Deus vai resolver meu problema financeiro. Eu não estou vendo ainda a saída para a cura, mas eu creio que Deus já está providenciando a cura na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu não vejo aquilo que eu posso ser na igreja, aquilo que eu posso ser usado, da forma que eu posso ser usada, mas eu creio que eu fui chamado para isso, para ser usado como instrumento de Deus, como ferramenta de Deus,
como vaso na mão do olheiro. Foi para isso que eu fui chamado, porque se tem uma certeza que eu tenho, à luz da Bíblia, é que Deus me deu um talento. Se tem uma certeza que eu tenho, é esse. Alguns Deus deu 5, deu 2, mas no mínimo 1 Deus me deu, no mínimo. E o que Ele me deu, eu quero usufruir disso, eu quero usar para honra e para glória e louvor do nome dEle. E finalizo com um texto que nós abrimos a mensagem: ousadia para adentrar o Santo dos Santos. Nós precisamos ter ousadia para nos adentrarmos à presença do Altíssimo. Nós precisamos ter a ousadia de falar: Senhor, por mim mesmo não poderia se chegar ao Senhor, não pelos meus méritos, não por aquilo que eu sou, porque quando eu olho para dentro de mim eu vejo alguém muito pequeno, quando eu olho para dentro de mim eu vejo alguém muito falho, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Querido, a Bíblia diz que com a morte de Jesus, o véu que trazia separação entre o homem e Deus foi rasgado. E sabe como ele foi rasgado? Não de baixo para cima, porque o homem não tem poder para fazer isso, mas ele foi rasgado de cima para baixo, porque foi o próprio Deus que o rasgou, para que pudéssemos ter acesso a Ele, para entrar no Santo dos Santos, para viver experiências nunca antes vividas nas nossas vidas, para testemunharmos algo glorioso. Foi para isso que Deus te chamou nesta manhã, para que haja em você ousadia. Você pode ficar de pé? Quero orar com você, quero orar pela sua vida. Talvez algumas coisas não estão funcionando, mas eu quero orar por você. Eu nem perguntei se pode fazer apelo, mas eu quero fazer. Eu quero orar por você, para que haja em você ousadia. Deus quer alargar suas tendas, Deus quer fazer coisas grandes e poderosas na sua vida. Talvez aquilo que tem sido impeditivo para você é a sua timidez. Eu sou tão tímido que eu não consigo fazer, mas nesta manhã Deus quer romper essa barreira na sua vida. Vem aqui, eu quero orar com você, vem aqui. Só não demore, vem aqui. Quero orar pela sua vida. Ousadia. Vem o primeiro que vem o resto, é assim que funciona. Pode vir. Ele quer fazer algo hoje na sua vida. Então venha. Deus não gosta de frescura, irmão. Pode vir aqui na frente aqui, para todo mundo saber que você veio. Pode vir aqui. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Alguém que quer romper barreiras, alguém que quer experimentar o novo de Deus, alguém que vai contemplar coisas que nunca antes contemplou. Meu Pai, são essas pessoas que estão aqui na frente que querem contemplar disso. São essas pessoas. Se tem mais alguém, dá tempo para você sair correndo e vir aqui, porque Deus quer te dar ousadia. Ousadia, essa é a palavra dessa manhã, ousadia. Ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ousadia. Deus, eu quero orar pela sua igreja. Quero orar por cada um dos seus que estão aqui. Que a disponibilidade do coração para viver, meu Deus, conforme a sua vontade, conforme os teus padrões. Porque a nossa vontade, ela é passageira, ela é pequena, mas a do Senhor é eterna. E ela é agradável, ela é suave, ela é boa. Deus, venha estar conosco. Venha habitar sobre a sua igreja. Venha fazer algo novo nesse lugar. Venha tocar sobre vidas. Venha tocar sobre corações. Venha, meu Deus, fazer algo novo. Venha, meu Deus, venha. Ó Espírito Santo. Meu Pai, a liberdade nesse lugar para a ação do Senhor. A liberdade nesse lugar, meu Deus, para que o teu Espírito transforme, para que o teu Espírito cure. Meu Deus, aquilo que os médicos não puderam fazer, o Senhor pode. Aquilo que é limitado ao homem não é para o Senhor. Nós cremos no poder do teu nome. Nós cremos na cura nesta manhã. Nós cremos no processo de libertação. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Agora segue conforme a sua vontade.
Oh meu Pai, aquele que não sabia falar se tornou o pregador da sua palavra. Aquele que não tinha palavra alguma em conhecimento se tornou instrumento do Senhor. Aquele que tinha limitação se tornou, meu Pai, homem e mulher cheio do teu Espírito. Da prostituta fez dela ministro de louvor. Meu Deus, do homem adúltero fez dele pai de muitos filhos e instrumento da sua casa. Meu Pai, o Senhor é poderoso. É o Senhor que está aqui. É na sua presença que nós estamos. Nós clamamos, Deus, venha sobre nós, venha sobre a sua igreja e derrama do teu Espírito.